ver sobre as limitações dos discípulos e da extrema necessidade que nós temos de reconhecer que não somos nada, mas que somos menos do que nada. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava no interior, um irmão gostava muito de aparecer, e ele orava bem alto: eu não sou nada, eu não sou nada, para aparecer, né? Gritava: eu não sou nada. Aí o pastor um dia cansou, e eu estava perto do pastor, e ele chamou o irmão: vem aqui. Ele chegou assim: o senhor é muito pretensioso, o senhor vive dizendo que não é nada. Aí ele ficou assim, né? Porque ele queria exatamente que as pessoas dissessem: como esse irmão é humilde e tal. Mas ele falou assim: o senhor abre a Bíblia aí, no livro do profeta Isaías. E aí ele abriu a Bíblia no livro do profeta Isaías, e a Bíblia diz o seguinte: que todas as nações, Isaías 40:17, todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. E aí o pastor virou para aquele irmão e falou: as nações todas são menos do que nada, e o senhor sozinho já quer ser nada? O senhor é muito pretensioso. Aí nunca mais ele falou nada, porque era que ele queria aparecer e dizer que era humilde, mas aí o pastor pegou ele na palavra, né? Então nós somos menos do que nada, né? Todas as nações são menos do que nada. Então hoje o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, estudando o Evangelho segundo escreveu Lucas, ele nos fala a respeito das limitações dos discípulos. Como eu disse no início da nossa aula hoje, ele apresenta Jesus como o homem perfeito, mas só Jesus é perfeito. Lucas faz questão de mostrar que os discípulos eram imperfeitos, e ao longo do seu evangelho ele vai mostrando as imperfeições, as limitações destes discípulos. E como disse o nosso comentarista, apesar das imperfeições, apesar das falhas, Jesus não lançou ninguém fora. Ele mesmo disse, aí não está no Evangelho de Lucas, está no Evangelho de João, mas ele disse assim: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, nós somos imperfeitos. O nosso irmão, semana passada, até pediu oração pela sua esposa. Nós estamos orando pela sua esposa, mas eu até falei aqui, né? O grande problema é quando o diabo consegue colocar nos olhos do crente os óculos dele. E os óculos do diabo são, eu costumo chamar que são os óculos da perfeição. Como o diabo não é perfeito? Não estou dizendo que o diabo é perfeito, é que ele coloca na sua frente o óculos da perfeição. E o crente que deixa o diabo colocar esses óculos, né? Aí ele desvia. Sabe por quê? Porque ele só começa a enxergar os defeitos dos outros. E aí ele percebe que está no meio de um monte de gente imperfeita. E aí ele diz: eu tenho que sair daqui, porque aqui não tem ninguém perfeito. E ele nunca vai ter perfeito, porque não existe ninguém perfeito. Nós temos que ter uma outra visão, não a visão da perfeição. Nós temos que ter a visão da santidade. Paulo, ele deixa isso bem claro. Vamos ver lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E eu vou pedir para que essa fileira daqui leia para nós. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que Jesus quer? O aperfeiçoamento dos santos. Então é sinal que nenhum santo é perfeito. Porque se ele quer o aperfeiçoamento, é porque ainda não são perfeitos.
Santos já são, mas eles não são perfeitos. Então Jesus coloca pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas na igreja, que nós estudamos no ano passado, os dons ministeriais, exatamente porque os santos que fazem parte da igreja não são perfeitos. E continuando no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então existe a perfeição, irmãos, é um alvo que eu e você estamos indo. Existe um limite, o aperfeiçoamento dos santos, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. E quem já chegou lá? Ninguém. Isso é o que em matemática, aí o irmão Clóvis é físico, é aparentado ali. Se eu estiver falando uma besteira, porque exatas não é minha área, mas é aquilo que ensina lá em cálculo diferencial, cálculo integral, um limite. No limite ao infinito. Você nunca chega lá, você está em direção. Até tem aquela flechinha, né, que a gente coloca. O limite é um alvo que é inatingível. Quando é que nós iremos atingir a perfeição? No dia da glorificação, no dia do arrebatamento da igreja. Aí no dia do arrebatamento da igreja nós alcançamos a perfeição. Por isso que estaremos em corpos glorificados. De João, que aí nós seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Então nós estamos em contínuo aperfeiçoamento, porque nós somos imperfeitos. Então é natural que você encontre defeitos em todo mundo e em você mesmo. Mas aí vem a outra armadilha do diabo. O primeiro é você procurar ser perfeito, buscar encontrar pessoas perfeitas, e você não encontrando se decepciona. Mas a palavra de Deus nos ensina que ninguém é perfeito. Agora tem o outro lado. O diabo também usa uma outra armadilha. Ele diz assim: você não é perfeito, então você não tem jeito, Jesus não quer saber de você. Mas a Bíblia diz que Jesus quer o aperfeiçoamento. Ele não exige de nós a perfeição, ele não nos lança fora. Por mais fraco que você seja, por mais limitado que você seja, saiba que Jesus sempre está à disposição para te levantar e para que você procure se aperfeiçoar. Então, este ponto é importante. Dois lados. Primeiro, somos limitados, somos imperfeitos. Então, quando você encontrar defeito em alguém, quando alguém te decepcionar, não deixe Jesus por causa disso. Não abandone a igreja por causa disso. Porque a igreja é composta de pessoas imperfeitas, que estão na igreja para se aperfeiçoar. E de outro lado, a sua imperfeição não impede você de ter a companhia de Jesus, não impede você de chegar ao céu. O que impede você de chegar ao céu é o pecado. É por isso que você tem que ser santo, embora não seja perfeito. Próximo slide. Você já passou do horário, hein? Não estou te mandando embora, mas você que falou que era santidade. Bom, então aqui eu já falei que Jesus mostra como perfeito e que Jesus também se mostra compassivo. Nós já falamos isso quando estudamos aqui sobre o poder de Jesus sobre as doenças e a morte, que Jesus aparece como um médico, como aquele compassivo, aquele que sente o sofrimento do homem, a imperfeição do homem e que vai ao encontro do homem. Jesus não manda o homem embora pela sua imperfeição. O homem não é lançado fora por Jesus, mas Jesus compreende a imperfeição do homem e tudo faz para que o homem caminhe para a perfeição. Próximo slide. Isso aqui eu já falei. Aqui
aqui é um ponto interessante. Desde o início, no Evangelho segundo Lucas, quando ainda é anunciado a salvação, Jesus é anunciado, é-nos dito que ele vinha para dissipar os soberbos. Quem lê aqui no Cântico de Maria, né, que é chamado Magnificat, nós vemos isso, Lucas 1:51. Com seu braço agiu valorosamente. Com seu braço agiu valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. E ainda, essa fileira daqui, Lucas 9:26. Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. O que Lucas nos deixa bem claro? Lá no Cântico de Maria, quando ele é cheio do Espírito Santo e profetiza a respeito de Jesus, diz que o Senhor dissiparia os soberbos. E aqui Jesus diz: quem se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele. Ou seja, se alguém bater o pé e dizer: não, eu não sou imperfeito, eu não sou limitado, eu sei das coisas, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Nós cantamos um hino aqui dizendo: de ti preciso mais. Quando você diz que não precisa de Jesus, quando você não assume a sua imperfeição, você está assinando a sua sentença de perdição espiritual. Se você se envergonha de Jesus, se você diz: eu não preciso de Jesus, para isso, você está perdido. Se você for soberbo, você está perdido. É o pecado do diabo. O diabo, o primeiro pecado cometido no universo foi o pecado cometido pelo diabo, que foi da soberba. Ele diz: eu não preciso de Deus, eu subirei acima do trono de Deus. Eu não estou aqui para servir a Deus, eu não vou precisar de Deus. Quando você diz que não precisa de Deus, quando você se acha perfeito, você está indo num caminho muito perigoso. É o caminho da perdição. Então nós somos limitados, somos imperfeitos e precisamos reconhecer que dependemos de Deus. Sem o que isto não terá um bom fim. Não terá um bom fim. Né? Por que Judas se perdeu? Nós vamos falar disso uma lição mais para frente. Mas por que Judas se perdeu? Porque ele achou que não dependia de Jesus. Ele admitiu que tinha errado, mas não quis ter a ajuda de Jesus. Ele não foi até Jesus. Ele fez diferente de Pedro. Ele não foi até Jesus. E ele falou: eu errei, eu mesmo vou dar minha sentença. E tirou sua própria vida. E por isso ele foi o filho da perdição. Se ele tivesse humilhado, se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, não tido só remorso, e ido até Jesus, Jesus o perdoaria, como perdoou a Pedro. Né? Então, vamos, e perdoar todos os outros, porque todos o abandonaram. Próximo slide. Né? Já na pregação de João Batista, lá no livro segundo escreveu Lucas, a pregação de João Batista, que não foi tema de uma lição específica, embora esteja no Evangelho de Lucas, João Batista já mostra a necessidade que o homem tinha de arrependimento. Os judeus, eles consideravam que o fato de eles serem filhos de Abraão, serem descendentes de Abraão, isso já lhes garantia a salvação. Abraão é amigo de Deus, Abraão é o pai da fé. Então, pelo fato de nós sermos descendentes de Abraão, pelo fato de nós pertencermos a uma nação que foi formada por Deus,
nós somos melhores que todos. E João Batista veio pregando o arrependimento e chamando todo mundo de raça de víboras. Vocês são víbora cobra, né? Vocês são as cobras, serpente. E aí eles lembravam lá do Éden que a serpente era o diabo. Eles, como que é isso? Nós somos filhos de Abraão. E João disse, você acha que ser filho de Abraão é alguma coisa? Deus pode fazer filho de Abraão dessas pedras que estão aqui no deserto. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, admitir que vocês são pecadores, pedir perdão a Deus, porque o Messias está vindo aí, e se vocês não se arrependerem, vocês não poderão receber o Messias. Era essa a pregação de João Batista. E aí que estava a novidade da pregação de João Batista, que foi a preparação do Evangelho de Jesus. Quando Jesus chegou, ele pregou a mesma coisa. Só que enquanto João Batista dizia, o Messias está vindo aí, Jesus disse, ele já chegou, sou eu. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o arrependimento, que é necessário para a salvação, é a condição absolutamente necessária à salvação, só se arrepende quem admite que é pecador, quem admite que depende de Deus, quem admite que é imperfeito e que precisa, como o hino do Saulo Nogueira que nós ouvimos agora há pouco, dizendo, eu sou menos do que nada, eu sou uma nulidade, eu sou nada e Deus é tudo. E quando eu recebo a Deus, Ele esconde a minha nulidade. É isso que João Batista veio pregar. Então já logo no começo do seu evangelho, Lucas vai mostrar que um homem imperfeito, dependente e carente da graça de Deus. Próximo evangelho. Pois não, pastor Alexandre. Há um detalhe interessante, meditando um dia desses nessa passagem, eu fui ler sobre a víbora, e o interessante é que a víbora é surda. Talvez João Batista estava falando, seu bando de surdos, vocês não estão escutando o que eu estou falando? É verdade, com certeza, com certeza. Né? A primeira limitação dos discípulos, né, nós encontramos lá em Lucas 6, 18 a 22. Lucas 6, 18 a 22, aquela... vamos fazer essa fileira aqui agora. Essa daqui, repetir essa daqui. Espera um pouquinho, senão eu caço a palavra. Tem que chegar o microfone. 6, 18 a 22. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Amém. Até o 22. Pois então, aqui vocês vejam bem que Jesus, falando aqui que é o correspondente do Sermão da Montanha, lá no livro de Mateus, aqui os teólogos chamam de Sermão da Planície, que diz que Jesus estava num lugar plano, mas é o mesmo conteúdo. Jesus diz o quê? Que nós seremos bem-aventurados se nós formos pobres. E essa pobreza aqui não é no sentido financeiro. Essa pobreza aqui é no sentido espiritual. É dizer, vocês se considerarem necessitados, carentes, dependentes. É o que a gente vê lá no Salmo 40. Salmo 40, versículo, agora aqui a fileira do meio,
Salmo 40, versículo 17. Quarenta, 17. Contudo eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Esse salmo é de Davi. E quando Davi escreveu esse salmo, ele já era rei. Então ele não estava faltando dinheiro dele. Ele tinha um tesouro grande. Inclusive, depois, se você for ler lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, quando Davi entrega todo o seu tesouro para ser usado na construção do templo, você vai ver ali quanta coisa que ele tinha. 22. Mas 22, né? E aí, o que acontece? Ele diz: eu sou pobre e necessitado. Como ele é um homem segundo o coração de Deus, ele não é mentiroso. Esse pobre aí não é no sentido financeiro, é no sentido de carência, de dependência. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados vós os pobres. Lá em Mateus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu preciso admitir que eu sou carente, que eu sou dependente de Deus, sem o que eu não consigo a salvação. Próximo. Aí, em Lucas 9, 23 a 27, Jesus fala, eu li o 26, e eu vou ler aqui o 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga. Então, o primeiro passo para seguir a Jesus, Jesus disse, é negar a si mesmo. É a abnegação. É a negação de si mesmo. É reconhecer que você é menos do que nada. É reconhecer que você é imperfeito. É reconhecer que você é pecador. É reconhecer que você precisa de Deus. Que sem Deus você não tem salvação. E que você não merece essa salvação. Esse é o primeiro passo para servir a Jesus. Sem isto, eu não consigo servir a Jesus. É a abnegação. E as limitações dos discípulos são decorrentes, em primeiro lugar, da falta da abnegação. Não é fácil você se negar a si mesmo. Não é fácil, mas é o primeiro passo que Jesus diz. Que se alguém quer vir após mim, negue-se a si. Se não tem a abnegação, nem começou a jornada. Pois não, irmã? Você me chamou? Não. Eu tenho um comentário que você precisa ler. Sobre essa autossuficiência do homem. Ele diz assim que todo homem que é pretensioso em achar que não necessita de Deus, que não depende de Deus, não admite, é como se a autossuficiência imaginária do homem, sem a ajuda de Deus, é a total hipossuficiência. Exatamente, né? Próximo. Nós temos que nos considerar servos inúteis. Lucas, ele registra a parábola do servo inútil. Essa semana eu publiquei aí no portal Escola Dominical o apêndice que os irmãos receberam semana passada, onde fala todas as parábolas de Lucas. E uma delas é a parábola do servo inútil. A parábola do servo inútil diz o seguinte: o servo, Jesus diz, olha, quando um servo faz um trabalho para o seu senhor, que tem todas aquelas tarefas que o Senhor mandou o servo fazer, no final do dia, quando ele faz tudo, o Senhor não chega para ele e fala: ainda bem que você fez. Ele não fez mais do que a obrigação.
Então, nós temos que nos anular, e o primeiro passo é esse. Você se anula, você reconhece que precisa de Deus, você vai servir a Deus, você reconhece ao Senhor, a Deus como Senhor, e aí tudo que você fizer, no final, você não tem que se glorificar com isso. Isso é o primeiro limite dos discípulos. Nunca esqueça, Pedro um dia, nós deixamos tudo. E o que é que a gente vai ganhar com isso? É que Pedro perguntou para Jesus. Aí Jesus ainda disse, olha, nessa vida 100 vezes tanto, e na idade vindoura a vida eterna. E tem muita gente que se prende nesses 100 vezes tanto, né? E faz alguma coisa na igreja e espera recompensa, espera ser elogiado. Eu já contei aqui para os irmãos mais de uma vez, mas vou contar hoje também. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que eu tenho uma festividade quando eu estava na igreja no interior, e o pastor foi agradecendo no final da festividade todas as pessoas. E esqueceu de um irmão que tinha trabalhado bastante. A gente via ele correndo para lá e para cá, para lá e para cá. E o irmão ficou bravo. Quando ele estava para encerrar o culto, aí o irmão falou, a gente trabalha, não é reconhecido. E ele literalmente chutou o balde. Tem essa expressão aí, chutar o balde, mas é que tinha um balde lá mesmo, assim, com gelo, onde tinha na porta, perto da porta lateral da igreja, onde tinha sido colocado refrigerante para gelar para os irmãos, porque era na época de calor. Ele deu um chute no balde de raiva, assim, pá! E foi gelo para tudo quanto é lado. Não dá mais para trabalhar nesse lugar. Ele saiu assim, né? E fez aquele escândalo porque o pastor não agradeceu para ele. Então ele fez querendo uma auto-glorificação. Ele não se negou a si mesmo. Tome muito cuidado com isso. Pois não, Ana Maria? O comentário é que nessas festividades, antes sempre eles faziam assim, colocavam o nome de auxiliar, de louvor, fazia uma lista, era uma lista, né? Só que depois, no outro dia, era todo mundo de bico, né? É porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu nome não está aí. Eu de fulano que não fez nada está isso, agora cortaram, não tem mais isso não. Não tem mais isso não. E aí é que surge o primeiro problema que o nosso comentarista fala, que é o desejo de ser maior. Os discípulos, eles, 2 vezes Lucas registra isso, quer dizer, eles eram reincidentes. A primeira vez está lá em 9, 46 a 48, que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe. Jesus, quando foi revelado que ele era o Filho de Deus, ele disse, olha, eu vou morrer, ressuscitar e tal. Ninguém queria saber disso. De sofrimento ninguém queria saber. Aí eles foram pelo caminho. Pelo jeito, Jesus estava andando um pouco na frente, um pouco atrás. E eles então começaram ali a discutir quem deles era o maior. Jesus tinha acabado de descer do monte da transfiguração, né? Então alguém disse assim, com certeza, Pedro, Tiago e João falaram, nós somos maiores, porque a gente viu um negócio lá que a gente não pode nem contar para vocês, porque Jesus tinha dito para eles não contarem até que ele não ressuscitasse. Mas quem subiu no monte com ele? Fomos nós. E vocês ficaram aqui, ainda fizeram o mestre passar vergonha, porque não puderam expulsar o demônio. Não é? Tá vendo? Por isso é que Jesus só chamou a gente para lá. Aí os 9 deviam ter dito assim, não, vocês foram para lá, mas o que aconteceu lá? Não, a gente não pode falar, então não aconteceu nada, vocês estão lá e tal. Nós aqui que estávamos aqui no trabalho, era a gente que estava aqui para expulsar o demônio, vocês foram lá, estavam debaixo da saia de Jesus ali, da túnica de Jesus ali, e a gente que estava aqui e tal. A briga de quem é o maior. Ainda bem que isso só aconteceu com os discípulos, né? Isso só aconteceu com os discípulos. A irmã já acabou de falar. Falou, não é porque eu pus meu nome aqui, é porque meu nome está grande, o outro está pequeno, porque meu nome é isso, porque eu sou aquilo. Porque... Quando chega, estamos visitando hoje o irmão fulano, irmão não, pastor, e tal, essa coisa. Por que nós
nós temos um monte de ministério, um monte de divisão, um monte de briga, um monte de igrejola por aí. Por quê? Porque cada um quer ser maior que o outro. Isso é um mal que vem de lá. Agora, eu até coloquei no esboço. A primeira coisa que a gente nota no texto é que depois Jesus veio falar com eles. Ou seja, quando se está brigando quem é o maior, Jesus não está ali. Jesus não estava ali. E quando Jesus chegou, eles calaram a boca. Quer dizer, todo mundo sabia que estava fazendo coisa errada. E Jesus falou: o que vocês estão falando? Não sei o quê. Mas a Bíblia diz que Jesus vendo, acho que é interessante o texto, né? Vendo o pensamento dos corações deles. Não adianta você querer, você quer se mostrar, você quer ser um maioral, quer aparecer na internet, você quer aparecer, faz de tudo para aparecer. Irmão, irmã, é o desejo de ser o maior. Só que maior aqui é o que João diz? Maior é o que está conosco do que o que está. João, quando ele escreveu isso, ele podia dizer o seguinte: agora o maior aqui sou eu, porque dos apóstolos de Jesus só eu estou vivo. E quando ele escreveu as cartas, só ele estava vivo. E ele podia dizer, tanto era verdade, que quando veio a segunda grande perseguição, a primeira coisa que o imperador mandou fazer, o que foi? Capta esse último apóstolo e leva lá para a ilha de Patmos. Porque ele é o único que andava com esse Jesus que eles pregam aí. Então ele é o maioral, então vamos pôr ele bem longe. Ele podia dizer isso, mas ele não. Aliás, como é que ele escreve lá no livro do Apocalipse? É interessante isso. Ele diz assim: eu, João, Apocalipse 1:9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Ele podia dizer: eu que sou o único apóstolo que ainda estou vivo, e ele estaria mentindo? Não, mas ele não queria ser o maior. Ele já tinha aprendido a lição. Então nós não queiramos ser os maiorais. Tem gente que quando chega tem a cadeira cativa no púlpito. É aquela cadeira ali. Se alguém sentar ali, o cidadão está com uma aparecer. Olha, um dia um irmão chegou para mim, eu não tinha vindo aqui do Belém, chegou um irmão para mim e falou: fulano de tal sentou do lado direito do pastor Zé Wellington, que é a petulância dele. Aí eu falei assim: o pastor mandou ele sair dali? Não, então acho que não é petulância, eu não estava aí, mas se ele sentou e o pastor não mandou ele sair dali, quem é que tinha que se incomodar? Era o chefe. Se ele deixou ele não sentar ali do lado, tá bom, ué. O que o senhor tem a ver com isso? Mas tem gente que é assim, não é? Então é terrível. O irmão já está por aqui, depois o irmão Barateiro, aí o irmão já aproveita e já fala. A paz do Senhor para a igreja. Não vou falar os nomes por questão de ética, mas eu cheguei na igreja e um pastor falou assim: irmão, pastor fulano de tal, pronunciou meu nome e disse: vem aqui para eu lhe dar um abraço. Quer dizer, ele me convidou e eu fui. Ele me abraçou, eu me abracei, saudamos. E na hora que ele estava me abraçando, uma pessoa que também é pastor, ele falou assim para o outro: quem é esse cara? Entendeu? Aí quando eu ia passando, eu vi bem quem era. Eu falei para ele assim: ó, esse cara é servo do Deus Altíssimo, e vós quem sois? Mas tem dessas coisas, irmão, né? Querer ser o maior. E os discípulos estavam
Jesus mandou trazer uma criança. Pegou uma criança e pôs no meio e disse assim: quem não for igual a uma criança, tem parte comigo, não vai pro reino de Deus. E criança naquele tempo nem contado era. Não é assim? O próprio evangelista disse que quando Jesus multiplicou os pães, era quase fora as mulheres e as crianças, nem contavam as crianças. E Jesus disse: olha, quem não for humilde, quem não se sentiu nada, como vocês consideram as crianças, nada. Tanto que um dia as crianças quiseram vir ao encontro de Jesus e eles não deixaram, né? Jesus tem mais que tratar do que tratar com crianças. Precisou, Jesus disse: não as impeçais. É esse o princípio que nós temos de ter. Seja pequeno, seja, porque você é menos do que nada. Não é porque você. Às vezes o pessoal fica querendo ter posição, quer título. Olha, eu tenho. O pastor Chagas sempre fala e eu endosso o que ele fala. Tem muita gente aí querendo ser presidente da convenção geral. Eu posso usar. Olha, irmãos, do fundo do meu coração, eu não queria ficar um segundo na cadeira do pastor. Porque é tanto problema, tanta dificuldade, tanto peso, que olha, eu deixo outros querendo, viu? Porque o pessoal só quer saber dos bônus, mas esquece que com os bônus vem os ônus. E quanto mais alta a posição, maior a responsabilidade. Não é? Vamos bater. Aí o irmão já fala da dinâmica também. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Pastor, eu quero saber se eu tropecei na questão. Porque na aula de domingo passado, um jovem que estava dando aula para os mais idosos, ele fugiu da questão, ele foi levar lá para Atos, foi levar questões de Paulo. Eu chamei a atenção dele, falou: meu irmão, vamos parar por aí, porque Lucas não tem nada a ver com a matéria de Paulo. Paulo não está aqui nessa matéria do livro de Lucas, é o homem perfeito que nós estamos estudando, e não Paulo, né? Então eu chamei a atenção dele e falei: olha, o tempo que você está levando aí para levar a Paulo, que não tem nada a ver com Jesus, o homem perfeito, né? Então eu dei uma puxadinha na orelha dele por causa dessa questão. Quer dizer, quando se está ensinando sobre Jesus Cristo, é Jesus Cristo, não tem ninguém, é só ele, né? E Lucas é perfeito no ensino de Jesus Cristo, o homem perfeito. Agora, a matéria que o pastor está me dando da questão, aqui vocês estão a ver a lição 12, né? Que nós temos, que é a morte de Jesus Cristo. E a cruz é o símbolo da morte. Eu vou trazer do sábado as questões, né, que já está montada, né, sobre essa questão da cruz. Irmão, só mostra aqui para a câmera. Só mostra para a câmera que só mostrou para os outros e não mostrou para a câmera. É o primeiro ponto. A primeira cruz vai ter uma resposta para todos que estão aqui dentro responderem, né, que essa matéria tem a morte de Jesus na cruz não foi um acidente ou por um acaso. E quais foram os seus sofrimentos? Coloque no corpo e nos braços da cruz os detalhes. Quem foi no último momento de Jesus perdoou? A referência da Bíblia. Essa é a primeira cruz. A segunda cruz. Quem foram no ministério de Jesus seus inimigos e seus amigos? Dê a referência da Bíblia. Terceira cruz. Quem foram as pessoas que Jesus auxiliou? E de quem ele recebeu ajuda? E quem ele visitou? E quem foram as pessoas que acompanharam Jesus até a cruz? Referência em estudo no trimestre. Essas três questões, são três cruzes que eu vou trazer, né, com essas referências para vocês passarem na classe de vocês para os alunos e fazer um teste da lição se os alunos estão conseguindo aprender esta lição do homem perfeito.
Amém, obrigado. Mas Jesus dá aquela lição da criança. Mas, já te dou a palavra. Mas, o que aconteceu? Lá na última ceia, que a gente vai estudar a lição do número 11, lá na última ceia, Jesus disse que alguém ia trair e tal, não sei o quê, e todo mundo fica perguntando quem é que ia trair. Não é que na frente de Jesus, eles começam a perguntar quem era o maior de novo. Jesus dizendo que ia morrer daqui a pouco, que ia ser preso, né? E eles não estão nem aí com a prisão de Jesus, quer saber quem é o maior. Voltou, está lá no capítulo 22. Voltou, e Jesus aí teve que dar uma bronca lá, mais um ensino para eles, mostrando que na igreja a lógica não é a lógica do poder, mas a lógica do serviço. Quanto maior, mais serve. Quanto mais elevado o cargo, mais serviço tem. É diferente do mundo. No mundo, quanto mais, menos se faz, mais fazem para os outros. E é isso que se busca aqui. Quem quer ser maior, que é exatamente para ser servido. É uma coisa, tem uma obsessão, tem uma turma que tem uma obsessão aí de carregar a pasta. Ele quer carregar a pasta do pastor, por quê? Porque ele quer galgar a posição para daqui a pouco carregarem a pasta dele. Teve um tempo atrás aí, um chegou aí, ei, deixa eu carregar a pasta do senhor. Eu falei, não, pode carregar a pasta do pastor, você gosta de carregar a pasta do pastor, a minha eu carrego eu mesmo. Tá certo? Pronto. Fica querendo aparecer, né? Não é? Mas o pessoal é esse, ele quer ser o mandão para carregar a pasta dele. Aí fica aquele péssimo pastor que a gente tem um monte por aí. Porque ele é o pastor, mas é outro que vai orar, é outro que vai ensinar, é outro que vai pregar, porque ele é o pastor. Ele não faz nada, os outros é que tem que fazer para ele. Jesus disse, não é assim. Aqui a lógica é a lógica do serviço. E Jesus foi bem claro, ele falou assim, vocês estão brigando aí quem é o maior, tal. O maior de vocês aqui quem é? Sou eu, né? E quem foi que serviu a ceia de vocês? Quem foi que lavou os pés de vocês? Fui eu. Então, se eu sou o maior, fiz assim, que dirá vocês? Tem que fazer muito mais. Né? Então, cuidado com essa lógica de querer ser o maior. Pode ir, pois não. Eu sei que você vai falar que isso não tem mais hoje, eu sei disso. Isso foi só no Evangelho de Lucas, não tinha mais nada disso, não. Eu estava esses dias pensando um pouquinho sobre esse assunto e é interessante como às vezes nós não sabemos a quem nós vamos seguir, né? Porque se nós olharmos para um atleta, nós vemos o atleta fazer coisas até inesperadas pela confiança. Ele está com uma autoestima, uma confiança muito grande. Às vezes a gente pode falar até do futebol, né? Muitos gostam de futebol, você vê fazer um gol que ninguém acreditava que ele ia fazer. E atribui-se isso à confiança dele, né? No meio de trabalho que o senhor citou, é a mesma coisa. As pessoas, elas se impõem e conseguem conquistas pelas suas forças. E infelizmente nós vemos isso acontecer muito na obra do Senhor hoje. Os irmãos estão querendo conquistar pelas próprias forças. E eu imagino que era essa discussão que estava havendo ali entre os discípulos. Porque se nós confiarmos em nós mesmos para realizar a obra de Deus, certamente, mesmo que nós venhamos a conquistar algo aparentemente bom, mas não vai ser algo saudável. E Jesus estava ensinando ali que eles deveriam, como o Senhor falou, saber que a força não vinha deles. Que embora parecesse que eles eram fortes, eles tinham que depender do Senhor através da fé. E é isso que tem faltado muito hoje, pastor. Muitos estão confiando na sua locução, naquilo que aprendeu na faculdade, nas suas habilidades, e estão deixando de confiar em Deus. Por isso que nós temos cada dia visto diminuir os milagres e as maravilhas e aumentado ainda mais as disputas, como o Senhor falou. Que nessa aula de amanhã, Deus nos dê graça para colocar essas coisas no devido lugar, porque em primeiro lugar na vida do servo
tem que ser Jesus. Amém. É exatamente. Porque é a falta da abnegação, né? É por isso que eu estou dizendo, essa questão de querer ser o maior é o eu que está prevalecendo. Pastor Manuel Egídio. Sobre cooperação que estamos falando tanto. Eu dei a aula domingo, aquela aula sobre aquele paralítico que levaram por cima do telhado. Veja a falta de cooperação, inclusive dos discípulos. Chega um homem com alguém com tanto amor, levando em uma cama a presença de Jesus. Veja se eles cooperaram para abrir passagem para levar o paralítico. Eu falei isso na classe. Ninguém, nem os discípulos, estou no meu lugar aqui e não vou sair daqui. O que vocês querem com esse homem lá? Jesus não vai atender. Cadê os discípulos? Mas ser o maior eles queriam, né? Mas a cooperação não. Eu fico pensando, eu disse até para os obreiros e pastores ali, vamos lá para aquela casa agora. Como agora levar aquele paralítico em cima de uma cama? Não era uma pequena coisa, era um homem. Destelhar, tirar vários cabos, e era grande a passagem para passar um homem. Mas eles não desistiram e levaram o homem até a presença de Jesus. Veja a falta de cooperação. Não está acontecendo isso? Lá no nosso setor, não vou falar o nome, mas teve um companheiro lá que encontrou um outro companheiro sentado na cadeira, que ele estava acostumado todo domingo sentar ali, e ele disse: olha, irmão, faz favor de levantar aqui, você não sabe que esse é o meu lugar? Que cooperação, né? Que Deus nos ajude. O nosso aqui é sério. Próximo slide. Então, como eu disse, o desejo de ser maior é uma consequência do não reconhecimento da necessidade da abnegação. Quem não se nega a si mesmo diz: eu sou maioral, né? Eu que quero mandar, eu é que mando, eu é que sei, eu é que posso. Pode ir, eu já falei sobre isso. Também aqui, também já falei. Aí tem um outro problema. Tem um outro problema aqui, que também é o resultado da falta da abnegação. É o chamado sectarismo. Aqui a Bíblia diz, né, nós lemos também na nossa lição bíblica em classe, lá em Lucas capítulo 9, João tomou a frente. João tinha esse problema, né? João tinha esse problema. É por isso que ele escreveu, antes da gente falar dos problemas de João, o João já convertido, velhinho, ele fala desse tipo de gente que quer mandar. Quem lê para mim, 3 de João 9. 3 de João 9. É aquela fileira ali, né? 3 de João 9. Tem um camarada aí, é uma tribulação. Escrevia alguma coisa à igreja, mas eu gosto de ter eles, a primazia não nos recebe. O Diótrefes, quem é esse camarada? Se ele não fizesse, se João não tivesse falado, a gente nunca sabia que ele tinha existido. Mas olha a petulância do Diótrefes, ele queria mandar na igreja, provavelmente essa era a igreja de Éfeso. E ele queria mandar na igreja, então não recebia João, o apóstolo. Se ele mandava uma carta, mandava um enviado lá, ele mandava expulsar, está excluído, não entra aqui. Parece coisa que a gente vê hoje em dia, né? Aqui você não entra, aqui quem manda sou eu. O Diótrefes, ele queria ter o primato, ter o seu primeiro. E aí não recebia o João, nem quem mandasse o João, nem mensagem que o João mandasse. Aqui agora a igreja é minha, eu mandei isso aqui. Tá certo? Que coisa triste, né? Tá cheio de Diótrefes hoje na igreja, viu? Tá cheio de igreja. Não tem não, bispo. Não tem Diótrefes. Pois não.
Fala do Senhor para a igreja. A gente vê assim, quem quer chegar em primeiro lugar são muitos, e a gente vê que o esforço só é esse. Só que na hora do problema é os primeiros a correr. Você pode ver o que aconteceu com Jesus Cristo, daquela mulher do fluxo de sangue. Quando ele disse, quem me tocou, aquela palavra não foi uma palavra simples, ele falou com muita autoridade e todos fugiram, e muita gente tocava nele. E fugiram, ele disseram, a multidão te toca, eles fugiram. Só ela que teve a coragem de dizer, foi eu. E tinha muitos que tocavam nele, mas ela disse, foi eu que toquei. Por quê? A palavra foi com muita autoridade e eles temeram aquela reação de Jesus Cristo, eles ficaram temendo. Mas aí os discípulos também estavam brigando para quem ia ser o maior. Quando Jesus foi preso, eles viram que não tinha jeito. Quem ficou? Todo mundo subiu, não é? Só o João que ficou lá. Pois não, irmão. Rapidamente, porque a senhora já fez um comentário, já fez uma leitura. Pastor, quanto à questão dos apóstolos em ser o maior, eles, como Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo. Como Judas era ligado, até então eles não sabiam que ele era Judas, mas ele era ligado ao governo, eles protestavam contra o governo romano, estavam cansados daquele governo de adoração do Estado, do Augusto. Então, eles imaginavam que Jesus ia ser, com todo o poder dele, toda a sabedoria, ele ia restabelecer o governo teocrático. E eles, naturalmente, como estavam com Jesus, teriam algum mandante, teriam alguma autoridade nesse governo teocrático, porque eles entendiam que Jesus ia fazer. É verdade. Mas o João agora tem um outro problema. O problema de querer ser o maior, agora tem um problema de achar que é o melhor. Esse é o outro problema. Eu não quero nem ser o maior, mas eu sou melhor. É o João. O João aqui, no nosso texto, diz que ele viu um cidadão que estava expulsando demônio em nome de Jesus. E não era do grupo. Não era nem dos 12, nem dos 70. Não era do grupo. E aí João não teve dúvida. A Bíblia fala que João falou, mas não foi só ele, porque vimos, né, de não dizer eu vi. Vimos, então foi mais alguns discípulos com ele. E já chegaram lá e mandaram o cidadão calar a boca. Quem é você, bravo? Você não é do nosso grupo. Quem é você para expulsar demônio aí? É só quem expulsa demônio é a gente aqui, porque Jesus mandou a gente curar os enfermos, expulsar demônio. Você não é da gente? Está expulso, fica quieto aí. É o sectarismo. E foram ainda se gabar diante de Jesus, né? Olha, eu fiz um grande favor para o senhor aí. Viu? O senhor chamou a gente, orou, chamou a gente. E tem um camarada aí que não é nada, o senhor não escolheu, nem anda com o senhor, e estava expulsando o demônio aí, já resolveu esse problema, viu? O senhor não precisa se preocupar. Já mandamos calar a boca. Aí Jesus, eles achando que é bom, obrigado, né? Jesus olhou para ele, quem que é isso aí? Quem foi que mandou você fazer isso? Quem não é contra nós é por nós. E nós temos essa mania do sectarismo, irmãos. Não é na Assembleia de Deus, o Ministério da Lei, não presta. Não é na Assembleia de Deus, não presta. Não pode, não tem conversa, não. Quanta gente a gente ouve algum irmão que foi reconhecido, o ministério não era daqui, foi reconhecido, e alguém diz, não convida ele não, porque não era daqui não, viu? Ele veio agora aí, está reconhecido, mas não convida ele não, viu? A gente não sabe qual é a formação dele. Quer dizer, chamando o nosso pastor, ele querendo ser tão zeloso, chamando o nosso pastor de nada, porque se o pastor recebeu e está reconhecido, quem somos nós? Mas tem uma turminha que é assim. Tinha um setor, eu tinha alunos aqui quando eu dava aula aqui na faculdade, e os irmãos falavam assim, irmão, a gente queria que o irmão fosse pregar lá e tal, mas o pastor setorial falou que não conhece o senhor, então o senhor não pode pregar lá. Não conhece. Então eu estou proibido de pregar. Mas se eu dou aula aqui,
consigo. Se eu dou aula aqui, e estou aqui, coopero aqui, e não me chamar, é dizendo que eu não sou crente. É querer ser mais sabido do que... Então, são coisas que a gente não faz, não tem importância, tal, não sei o que mais, tudo. Aí, um dia ele até me convidou. Não, agora o senhor vai lá e tal. Aí, no dia que eu fui com ele, de manhã, estava indo lá, ele falou, irmão, eu convidei o senhor e tal. O pastor Centurião Sombra já mandou um compastor lá, para não deixar o senhor falar. E eu não sei o que... Eu falei, não tem problema, meu irmão me convidou, eu vou lá, vou chegar lá, eu nem vou para o púlpito, né? Porque se eles já não estão querendo nem que eu fale, eu vou sentar lá, o meu compromisso eu cumpri, o senhor também cumpriu. Agora, se o pastor mandou o co-pastor lá e não vai me deixar falar, então... E eu estava orando, eu cheguei lá, sentei lá num banco, lá, eu estava orando. Aí eu só ouvi o cidadão falar, quem é a pessoa? Não sei o quê. Aí eu ouvi, né, o cidadão se aproximar perto de mim, aí o co-pastor falou, irmão Caramburu, por que você não me falou antes? Ele foi meu professor e tal. E eu estava orando, fiquei quietinho. Aí acabou a oração, eu levantei, quanto tempo, eu não sabia que era o senhor, o pastor não tinha me falado nem o nome e tal, o senhor veio aqui pro púlpito e tal. Aí eu preguei aquele dia, e o interessante, mas olha como Deus faz as coisas. Preguei, no final da pregação eu preguei, falei e tal. Deus, graças a Deus, me usou. E eu, sem querer, falei profeticamente para o cidadão. Porque o co-pastor, ele estava tão desanimado com o ministério, não sei o que ele falou, eu vou nesse compromisso, que o pastor mandou eu ir de manhã. Quando eu sair de lá, eu vou entregar. Que eu não quero mais ser co-pastor, não quero mais nada. E a minha pregação foi isso. Eu falei lá, Deus me usou. Falei assim, de madrugada você disse que vai largar tudo. Eu preguei sobre a passagem do Rio Jordão. Eu falei, só que você tem que ser igual o sacerdote. O povo todo passou e eles estavam com a arca nos ombros e não sabia se a água vinha ou não vinha. E eles tiveram que ficar lá até a hora que Josué mandou pegar umas pedras. E não foi rápido, não, porque era 12 pedras. Então o pessoal foi escolhendo. E eles ali, o povo todo já tinha passado. E eles diziam, você tem que segurar a posição que Deus lhe deu. Não saia do seu lugar. E o irmão chorou. Aí ele mesmo que contou para a igreja inteira. Eu ia entregar, sabe aquilo, meu Deus já falou comigo, eu não vou entregar, olhem por mim. Ainda pediu para fazer uma oração por ele, tudo. Pormenor, a gente não vai dizer nomes aqui por questão de ética, mas aquele pastor setorial, que não me conhecia, que mandou ir lá, já até morreu. E o cidadão continua até hoje como co-pastor no mesmo setor. Já passaram 2 pastores lá e ele continua lá. Certo? Então, irmãos, é assim que Deus faz. Né? Então, não seja sectário. Tem muita gente que diz assim, o cidadão é batista. Deus amor. Irmão, cuidado, a obra de Deus é maior do que o seu grupo. Não julgue. Esse negócio de nome de igreja, de placa de igreja, isso não existe. É lógico que a gente não está dizendo aqui que o herético vai para o céu. O testemunho de Jeová não vai, porque ele nega que Jesus é Deus. Ele nega, e a Bíblia diz que quem nega o Pai, nega o Filho, né? Quem nega o Filho, nega o Pai. Eu não estou dizendo disso, mas se o cidadão é servo de Deus, se ele está lá, se está cá, se está em outro lugar, não é da sua conta. Quem não é contra nós é por nós. Eu gosto muito, eu já vou dar as palavras, só para concluir o raciocínio. Eu gosto muito de muitos irmãos, eu conheço alguns irmãos que são uma bênção, também não vou dizer irmão por questão de ética, mas eu já soube de irmão que o cidadão chegou, irmão, eu vou depois daquela igreja, eu vim para cá e tal, e o irmão fala assim, não, volte para lá, meu filho, volte para lá, eu gosto de você, se você está um pouco chateado, fique uns dias aqui, mas volte para lá, porque lá é o seu lugar, e lá é um homem de Deus que está lá, entendeu? Então isso é muito bonito. Vamos então, começa a Ave Maria, depois o irmão lá. Pode fazer. Então,
eu estou sendo preconceituosa quando eu dou aula lá para as irmãs e eu aconselho elas, pastor, eu aconselho elas a não, assim, receberem testemunha de Jeová. Não, isso está certo. Porque elas não têm muito intenção. Não, está certo. Não receberem. Quanto a isso, não vai ser sectarismo. A não seguir, por exemplo, convites para ir na Adventista do sétimo dia. Não, isso tudo é heresia. E também eu alertei a elas sobre uma igreja. Eu não sei se é Tabernáculo da Aliança, Tabernáculo de Deus, ou Arca da... Não sei, um negócio aí. Eu conheço uma pessoa que é de lá, que eles não... O batismo eles têm um veemente contra ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só em nome de Jesus. Essa igreja... da fé. Essa igreja, ela é herética. Isso aí é herético. Então, isso aí o senhor está certo. Eu estou dizendo... É picuinha quando, por causa de nome de igreja e a doutrina é... Então, alguma dessas igrejas aí que eu aconselho mesmo, eu falo mesmo para elas não irem. Eu também aconselho uma igreja aí muito famosa, né? De não ir, para que perder tempo? Então, não, quando é heresia, tudo bem. Aí eu estou sendo preconceituosa. Não, está sendo correto. O senhor está cuidando da fé, da doutrina. Agora, quando é uma igreja cristã, verdadeira, baseada na palavra, só por questão de briga de gente, de ministérios, isso aí está errado. Aí é ser sectário. Irmãos, Jesus, ele deu esse ensinamento que, mais uma vez, ele foi perfeito, né? Mas nós, como somos difíceis de entender, tem ainda aqueles que em nosso meio que falam, tá vendo? Jesus nasceu em Belém. Aí outro pega e fala, ele nasceu em Belém naquela época porque não tinha Madureira. Aquelas brigas bestas, né? E outros falam, tá vendo? Aquela Assembleia de Deus já não é mais como antes. Virou batisbleia ou então sorveteriano, né? Tudo ignorância que... E Paulo mais tarde ele escreveu, tem a fé, o amor e a esperança. O maior desses é o amor. Quando há o preconceito, não há amor. Não há amor. Então isso tudo é bobagem, é sectarismo, tá? Nosso irmão aqui, João Barateiro. Rapidinho, irmãos, porque a gente já tem que ir pro ponto. Caramba, sectarismo e facção é a mesma coisa. Vai, mesma coisa. A minha questão é o seguinte, a respeito do que o senhor está explicando aí, sobre o que Jesus puxou na orelha dos discípulos, que se não é por nós, não é contra nós, é por nós. Eu fui convidado por um irmão para fazer um curso de evangelismo no Ministério da Assembleia de Deus, não nosso. E lá eu fui e tal, conversei com o pastor dirigente e tal, e ele falou, olha, para ter nós podemos fazer primeiro uma preleção com você, porque você não é do nosso ministério. Se você passar, você pode fazer o curso. Só que nós não damos um credencial de evangelista, porque você não é do nosso ministério. Aí eu vejo Tiago 2,9. Mas se fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Como é que fica esse irmão? Ele disse para mim, nós somos Assembleia de Deus, ele é de Madureira, né? Eu sou do Belém, aí ele diz, nós não podemos dar credencial para você, porque não é do nosso ministério. Aí eu vejo aqui o que Tiago está nos alertando. É essa que Jesus disse, se é, né, a questão dele. Exatamente. Mas o João, já que deu a palavra, só, e tem mais outra experiência do João. Jesus estava indo para Samaria, indo para Jerusalém, tinha que passar por Samaria, e foi pegar uma pousada lá na casa da cidade de São Benitano, e eles viram que Jesus ia para Jerusalém, descobriram que Jesus era judeu, e disseram, vamos dar pousada para você. João falou, Senhor, Tiago e João, se o senhor quiser, nós vamos orar agora igual a Elias, pedir fogo do céu para consumir esse povo todo aqui. E Jesus disse, vocês não sabem de que espírito eu sou. Nós não podemos ser exclusivistas. Tem muito crente querendo jogar um monte de gente no inferno. Já jogou. Esse está no inferno, esse está no inferno. Parece o Dante Alighieri. Quem já leu aqui a Divina Comédia, você vai ver lá que ele fala do inferno, do purgatório e do céu, né? Quem ele não gostava, ele jogava no inferno. Quem ele tinha dúvida, se ele jogava no purgatório. Agora os heróis dele já estão tudo no céu, né? Tem muito crente que é assim.
Só que Jesus olha para você e fala: meu filho, quem vai pôr no céu e no inferno sou eu. Você não tem nada a ver com isso. Você tem que cuidar da sua vida. Não seja exclusivista também. É achar que é o melhor. Pois não. Quem que Pastor Alexandre. Ser rápido minhas palavras aqui, que a hora já se adianta. Mas um certo dia eu estava numa congregação, pastor, e o pregador, né, foi uma boa palavra, mas ele deu uma introdução que eu falei: meu Deus, né? Ele falou que o bisavô dele era pastor, o vô dele era pastor, ele era filho de pastor, e que ele era pastor e que ele não tinha caído de paraquedas na Assembleia de Deus. Aí eu falei: meu Deus, né? Eu não nasci num lar evangélico, Jesus teve misericórdia da minha vida, me salvou, me chamou para o ministério. Aí eu falei: caí de paraquedas na minha Assembleia de Deus. São coisas, irmãos, que não podem ver. Próximo slide. Outra falha dos discípulos, pode ir para frente, que nós falamos disso, é aqui. É a falta da paciência, né, que eu já falei, e o perdão. Perdão. Irmãos, entre os judeus havia duas correntes. Uma corrente dizia: você perdoa uma vez, você é obrigado a perdoar uma vez. Se o cidadão cair de novo, não perdoa mais. Se ele repetir o erro, não perdoa. Essa era a escola de Shammai. A escola de Shammai dizia: perdão uma única vez. Você é obrigado a perdoar. Mas se o cidadão errar, segunda vez, não tem mais chance. Tem muitas denominações por aí, alguns movimentos que são dessa linha. Ele pediu perdão, aceitou Jesus. Pecou, não tem mais jeito. Mas tinha... a escola de Hillel dizia o seguinte: não, tem um provérbio lá que diz: se o justo cair 7 vezes, então você pode perdoar 7 vezes. Então, errou, primeira, perdoa, errou, segunda, terceira, chegou na 7ª, acabou. Porque o texto diz: se o justo cair 7 vezes, o levantará. A 8ª já fica caído, não tem mais como levantar. E então os discípulos um dia chegaram para Jesus e falaram: Jesus, quanto a gente tem que perdoar, né? Até 7 vezes. Por causa daquelas duas teorias. Jesus vai responder: ou uma ou 7. Aí Jesus virou para eles e falou: 70 vezes 7. O perdão, e esse 70 vezes 7 não é 490. Não vai fazer uma listinha e vai perdoando a pessoa. Quando chegar no 490, Jesus falou 70 vezes 7. Aí é uma expressão que quer dizer sempre. E quando Jesus disse: vocês têm que perdoar sempre, aí eles viraram e foram sinceros: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque a outra falha que nós temos, a incredulidade. Não, Jesus, desse jeito não dá. Nós não temos fé para isso. Agora Jesus podia ter falado para eles: mas vocês, eu estou perdoando vocês aqui com todas essas birras que vocês fazem, todas essas falhas que vocês têm, eu estou perdoando, sendo misericordioso. Irmãos, o perdão é absolutamente, a hora que eu coloquei aqui, a obrigatoriedade do perdão. Me perguntaram na sala dos professores do portal: mas irmão, eu tenho que perdoar só quando o cidadão se arrepende? Ou eu sou obrigado a perdoar mesmo que o cidadão não se arrependa? Aí a resposta que eu dei para ele foi a seguinte: primeiro, você conhece o coração dele? Se ele vier pedir perdão para você, você não é Deus para saber o coração dele. Então você não sabe ser sincero se não é. Mas a Bíblia diz que você tem de perdoar ilimitadamente. O cidadão falou: mas se o cidadão põe o pé na minha frente, eu me derruba. No outro, aí pede perdão, no outro dia ele põe o pé de novo, eu caio. Também. Mas ele não se arrependeu, ele repetiu. Não é problema seu. Agora, se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Jesus contou a parábola do credor incompassível. O rei o chamou. Ele devia uma fortuna que ele nunca poderia pagar. E o rei o perdoou. Aí ele saiu lá aliviado.
Quando ele está no caminho para casa, veio um devedor, que devia um tantinho para ele. Repetiu a mesma coisa, São Paulo, vamos dar um tempo para eu pagar. Não, você não pagou! E levou ele para ser preso. E aí as outras pessoas que tinham visto ele ser perdoado pelo rei e viram como ele tratou o devedor dele, foram contar para o rei. E sabe o que aconteceu? Aí o rei falou: ele fez isso, então eu revogo o meu perdão. Pronto. E aí ele perdeu o perdão do rei. O que Jesus está querendo dizer com isso? Você tinha algo que jamais poderia ser perdoado. Os seus pecados. Você jamais conseguiria suprir esta dívida. Mas Jesus veio e te perdoou. Então qualquer ofensa que alguém fizer com você é muito menor do que os pecados que você tem. Então perdoa. Jesus disse, quando ele ensina o Pai Nosso, ele diz: se vocês não perdoarem os que ofenderem vocês, vocês também não serão perdoados. Não se esqueça, Jesus disse: a medida com que medires serás medido. Tome cuidado. Muita gente vai deixar de ir para o céu porque não perdoa o irmão, porque não perdoa o ser humano. Ah, mas a Bíblia está dizendo aqui: repreende-o. Sim. Quem erra, você não vai dizer: você não fez nada de mal para mim. Não, você fez. Porque tem duas diferenças. Tem a diferença de perdão e desculpa. Quando é que eu desculpo alguém? É quando eu reconheço que a pessoa foi inocente. Desculpa, tirar a culpa. Quer dizer, a pessoa não teve culpa, foi acusada injustamente, falaram que ela tinha feito uma coisa comigo, eu descobri que ela não fez. Aí eu desculpo a pessoa. Agora o perdão não, perdão é reconhecer que a pessoa é culpada, mas dizer: olha, eu não vou levar isso em consideração, isso não vai impedir de eu amar você, de eu ter relacionamento com você, eu sei que você errou, você reconhece o erro, está perdoado. Então perdão, irmãos, e muita gente vai deixar de ir para o céu porque não perdoa. Não perdoa. E eu fico muito preocupado, porque hoje em dia o que existe é o pessoal pedindo a justiça de Deus. É o sabor de mel. Deus, avança. Eu não vou perdoar não. E o Senhor é justo, tem que ir lá e arrebentar com ele. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando a pessoa não pede perdão e não se arrepende, sendo incrédulo assim, tem que perdoar também. Tem que perdoar também. Foi o que Jesus fez lá na cruz. Alguém pediu perdão para ele? Mas ele disse: perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que Jesus perdoou. Agora, o ladrão da cruz, ele pediu perdão. Aí Jesus também perdoou. Pedindo no pedido, perdoa. Tá? Agora, tem muita gente que fala assim: perdoar e esquecer. Não, não é esquecer. Você vai lembrar do que a pessoa fez contra você. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é não levar em conta o que a pessoa fez. Então você lembra que aquela pessoa deu aquele golpe em você, mas não é por causa disso que você vai deixar de ajudar aquela pessoa. Você não esquece, você simplesmente não leva em consideração, tá? Senão era fácil, era só tomar um remédio e ficar. Isso não é perdão. Quem levantou aí? O barateiro? E depois, primeiro na internet. Posso na internet primeiro? É uma pergunta que estão pedindo para fazer diretamente para o senhor. Vai ser especial, hein? O irmão Wilson, ele cita o seguinte, que lá no Lucas 9, 54, os discípulos ali propuseram fazer cair fogo do céu, né? Assim como Elias o fez. E ele pergunta, né? Por que eles fizeram isso? No que eles basearam? Eles estavam ali dizendo que Elias não tinha o Espírito? Não era isso. Por que Elias chamou fogo do céu? Porque o rei tinha mandado prender Elias. Aquele episódio do rei Acasias, que Elias tinha dito que ele ia morrer e tal. Aí o
o pessoal tinha ido atrás de Baal-Zebub, né? Consultar para ver se o rei ia sarar ou não. E Elias foi no meio do caminho e diz assim: por que o rei está mandando consultar Baal-Zebub? Não existe Deus em Israel? Aí eles voltaram e falaram: olha, a gente estava indo, tinha um homem assim, como é que ele se vestia? Ah, é Elias, o profeta. Então vai prender Elias. Então eles estavam desafiando o profeta de Deus. Então, o que Tiago e João disseram? Olha, estão negando pousada para Jesus, eles estão desafiando o Messias. Desafiando o Messias. Senhor, quem desviou o profeta? Quem desafiou o profeta Elias foi consumido? Que dirá o Messias? Então eles já falaram, então aqui a gente já sabe que Jesus é bonzinho, mas a gente já sabe que ele não vai pedir fogo, então a gente vai só pedir a permissão dele, porque se Deus mandou fogo para quem desafiou o profeta, quem dirá para quem está desafiando Cristo? Foi esse sentido. Irmão Barateiro, e aí nós já terminamos. O senhor está falando do perdão. Eu outro dia falando com um pastor, ele veio me dar um recado de um pastor da congregação, que um irmão passou a mão no material meu e depois disse que não sabe onde está o material. Aí ele falou, esse que me deu o recado da congregação, falou: irmão Barateiro, faça como Paulo, entrega ele para Satanás e deixa ele morrer com o pecado. Falei: meu Deus do céu, como que um pastor dá um conselho desse tamanho? Se Jesus está dizendo para mim, perdoai, porque ele não sabe o que faz. E ele diz que eu tenho que amar aquele, né? Qualquer que é contra mim. Então eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que ele na congregação dele, ele está ensinando isso? Com certeza. Mas é que eu falei, irmãos, hoje está na época do sabor de mel. A pessoa quer se vingar, está com raiva e ainda quer que Deus faça o serviço sujo. Essa que é a verdade. Irmãos, é difícil, né? A gente tem essas falhas. Meu saudoso pai, eu lembro uma vez que teve na congregação que ele dirigia, teve um auxiliar dele, fez lá um levante e dividiu o trabalho, abriu um outro trabalho. Aí, um tempo depois, eu estou lá, eu fui pregar lá na congregação do meu pai, daqui a pouco chega o Tito Cujo. Chega o Tito Cujo lá, tá, e o meu pai chamou ele para o púlpito. Então, eu fiquei bravo, que não foi uma coisa. Quando terminou o culto, estava no carro, eu falei: o senhor é bobo mesmo. Onde já se viu um cidadão aprontar numa outra igreja, faz o seu passeio. E você vai com a cara de pau, porque a igreja dele fechou depois lá. Ele vem com a cara de pau e o senhor ainda chama para o púlpito. Aí meu pai virou para mim e falou: meu filho, perdão é para quê? Como é que pode ser assim? A gente tem que mostrar que perdoou. Se eu deixasse ele lá no banco, e eu dizer que perdão foi que o pastor deu, que nem no púlpito o cidadão não vem. É isso, irmão, já passou, ele abriu a igreja, já fechou, todo mundo já voltou para cá, está perdoado, o ministério já perdoou, está perdoado. Aí eu fiquei quieto, bravo, né? Mas eu estava errado, meu pai estava certo, né? Então é isso aí, são limitações dos. Eles quiseram ser maiores, eles eram sectários, eles não tinham fé para perdoar, mas Jesus os amou mesmo assim, e diz lá em João que os amou até o fim, e não se esqueceu deles, e eles continuaram imperfeitos, mas o Senhor não os descartou. Não cometamos erro, não é por causa disso que você vai ser sectário, vai deixar de perdoar, não. Mas quando você fizer isso, saiba que Jesus não te lança fora, mas você tem que ir melhorando cada vez mais. Amém. Vamos, cadê a lista? O pastor Valdemar, o senhor pegou o material aí do missionário que estava na prancheta? Ferro para ele aqui, ó.
Hoje, tem mais uma pergunta? Não, inclui na oração pelo nosso portal Escola Dominical que nos derrubaram de novo. Ah, é? Sumiram todos os artigos. De novo? Meu Jesus. Vamos orar. Nós hoje tivemos 56 irmãos e quantos internautas? 44 internautas. Irmãos, nós vamos ficar em pé. Eu vou pedir para o pastor Alexandre vir fazer uma oração especial pelo portal Escola Dominical. Então, os irmãos perceberam, alguns dias atrás, provavelmente por ação de hackers, tiraram todos os artigos do nosso portal. Tudo. Sumiu. Aí demorou uns 2, 3 dias para voltar tudo. E agora diz que acabou de sumir de novo. E além disso, nós estamos com um problema de uma das linhas da internet. Então os irmãos sabem que isso é o cão, né? É o cão. É alguém que já vai e derruba, né? Porque sabe que esse trabalho, os irmãos sabem que esse trabalho é um trabalho que nós estamos aperfeiçoando os santos. O diabo quer que faz reteté, o diabo quer que faz campanha de prosperidade, porque isso não edifica, porque isso não santifica e por isso que isso não prepara a pessoa para ir para o céu. Mas quando é a palavra, aí sim, aí a coisa pega, né? Então vamos a fazer essa oração especial. O pastor Alexandre vem aqui orar e uma oração especial. Vamos fazer um clamor para Jesus converter esses hackers que nós já estamos perdoando, mas porque a gente precisa dos artigos, precisa das coisas, né? Por exemplo, os irmãos sabem que a grande parte dos irmãos que acessam o portal Escola Dominical é do sábado e do domingo. Sábado agora até o domingo. Como caiu tudo, eles não vão ter nada para ver, porque só segunda-feira que o servidor vai fazer o backup, né? Oremos, amados. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós nos achegamos aqui em Tua presença, Pai. Senhor, nesta oração, Pai amado, especial, neste pedido que nós fazemos a Ti, Senhor. Oh, Papai, o Senhor sabe, Pai amado, do desejo dos nossos corações, Pai amado, estamos aqui, ó Pai, por amor à Tua santa palavra, Senhor, cumprindo, Pai amado, o Teu mandamento, Senhor, que é de ensinar a Tua santa palavra, Pai. E com a tecnologia que se aumenta a cada dia, Pai, nós, Pai amado, utilizamos desse dispositivo, Senhor, para que a Tua palavra chegue mais longe, Senhor, aonde nós não podemos ir, através dessa ferramenta da internet, Senhor, nós possamos levar a Tua palavra, Pai, aonde, Pai amado, tiver, Senhor, um servo Teu que tem possibilidade de acessar a internet, Pai. Mas o Senhor tem contemplado, Senhor, esses últimos dias, Pai. O inimigo, Pai, tem se levantado, está furioso, Senhor, atrapalhando este importante trabalho, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Tudo está no Teu domínio, Pai. Então nós clamamos a Ti, Senhor, com fé, Pai, sabendo que o Senhor vai entrar com providência, Pai. Resolve esta causa para nós, Senhor. Entra com providência, Pai amado. Se é uma falha, Pai amado, técnica, que o Senhor possa dar sabedoria para as pessoas corrigir, Senhor. Mas se tiver alguém mal intencionado, Pai, atrapalhando o nosso trabalho, Senhor, que o Senhor possa, Pai, agir de acordo com a Tua soberana vontade, Pai. É o que nós Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Ainda em pé, vamos só terminar. O irmão Eliezer e o irmão Eliel do setor 31, é menino, né? Estão aí, Pai do Senhor, estejam sempre conosco. Setor 31 é menino, é do nosso coração, porque começou na casa, a igreja dele lá atrás começou na casa da minha avó, minha saudosa avó, a irmã Francisca. E a irmã Marlene e o irmão João Tenório de Piedade mesmo, né? Cadê o irmão? Isso, de Piedade, lá, o pastor Enéas, né? E o irmã Marlene